Essa ação penal 505.05.68.73, continuar o depoimento do senhor Guilherme Esteves Jesus. Devolvo a palavra à defensora. Obrigada, excelência. Guilherme, você mencionou que buscou algum contato com o senhor Vacari para que ele fizesse algum tipo de contato com a presidente, a então presidente da República, para que ela fizesse uma visita ou participasse de algum evento. Você conseguiu que ele conseguisse isso? Eu não sei se ele conseguiu. O fato concreto é que a presidente nunca foi visitar o estaleiro. Tá. Você conseguiu esse contato com ele? Nem conseguiu contato com ele. Tá. E você nunca tratou com ele de contribuições de campanha? Jamais. E foram só esses os contatos? Foram só por esses esse os motivo? Contatos, exatamente. Tá. Outra coisa, o Ferraz, aqui nessa ação penal, nos autos dessa ação penal, no depoimento dele, disse que você o teria ameaçado, ele, Ferraz, de fazer queixas ao Vacari sobre o comportamento dele, Ferraz. Isso é verdade? Isso é bem oportuno, porque na verdade o Ferraz fala isso de duas maneiras diferentes. Num determinado depoimento que eu acompanhei dele pela imprensa, ele diz que o Barusco teria dito para ele que eu teria dito para o Barusco que reclamaria do Ferraz para o Vacari. E num determinado momento, aqui nos autos, no depoimento dele no meu processo, ele disse que eu teria dito diretamente a ele, numa reunião, ameaçado de fazer queixa dele para o Vacari. Ele deve ter se confundido com essa informação, isso nunca aconteceu. Eu lembro exatamente a reunião que ele menciona, porque foi a única reunião com as pessoas que ele destacou. Essa reunião aconteceu fruto de uma reclamação que o Ferraz fez para Singapura da representação do Jurong no Brasil, e isso me incluía diretamente. O Ferraz reclamava que a gente não estava atendendo aos chamamentos dele para participar de reunião e tudo mais, e de fato não estávamos. A Sete Brasil nessa época devia 300 milhões de dólares para o Jurong, e ele estava forçando a gente a assinar um outro contrato, e a gente realmente estava evitando ele. A gente fez essa reunião a pedido de Singapura, com um propósito específico de mitigar esse mal-entendido que houver. Então, em momento nenhum, houve qualquer coisa nesse sentido, e nem faria o menor sentido, porque eu não tenho intimidade com o Vacari para fazer uma ponderação dessa natureza. Ele deve ter se confundido. E por fim, Guilherme, eu queria saber qual é a percepção que você tem sobre, em geral, esses pagamentos de comissão que você realizou e a contextualização disso dentro de tudo que foi revelado no âmbito da Lava Jato. Eu posso falar um pouquinho também, porque eu queria falar um pouquinho sobre o meu papel diante do Jurong, Excelência. Se o senhor permitir, vou ser bem sucinto, bem breve. Só para deixar registrado, o Jurong, quando implementou, ou decidiu implementar a Constituição do Estaleiro, ele enviou para o Brasil 3 singapurianos. Tá? Essa era a equipe do Jurong. A gente contratou uma secretária e contratou um contador, um auxiliar de contabilidade, um garoto recém-formado de 20 e poucos anos. Para implementar essa obra de US$ 1,5 bilhão a ser feita no Espírito Santo, tinham esses 3 singapurianos que não falavam português e eu. Então, o meu papel ele é muito diferente daquele que a mim foi atribuído nesse processo como um todo. Eu atuei, como eu falei, eu fui protagonista desse processo. Era eu quem iniciava, era eu quem conduzia as articulações, os relacionamentos, a buscar energia, buscar conversar com os órgãos ambientais, enfim, todo o processo de licenciamento ambiental, relacionamento com pescador, relacionamento com o povo quilombola, com índio no Espírito Santo. Isso é uma questão muito flagrante. Então, eu fui protagonista na implantação do estaleiro, que é uma coisa que me orgulha muito. Contudo, e aí respondendo a pergunta, realmente quando eu cedi ao pagamento dessa comissão, eu jamais podia imaginar que eu estava tão próximo de um esquema de corrupção que eu jamais tinha tomado conhecimento, que eu não podia sequer imaginar que houvesse. Eu fiz um negócio específico com o Pedro Barusco
no âmbito da Sete Brasil, uma empresa privada, e jamais imaginei estar tão próximo de um esquema de corrupção tão abrangente, com envolvimento político, partido, etc, etc, como a gente vê hoje publicado nos jornais. Até nesse sentido, o senhor tem algum relacionamento com políticos, em geral? Não tenho nenhum relacionamento com político, e justamente por essa razão eu procurei o Vacari, porque ele era a pessoa que eu minimamente imaginei que pudesse promover esse convite, ou fazer o convite para a presidente Dilma à época. Eu não tenho relacionamento político, não tinha outra pessoa a quem recorrer para conseguir fazer chegar um convite a ela. Sem mais perguntas. Uns esclarecimentos adicionais, mas o senhor fez esses depósitos em contas aqui de Barusco, Ferraz, Musa, Renato Duque, e assim, o senhor que é um homem experiente de negócios, o senhor não se preocupou em saber quem eram os beneficiários, quem que eram os controladores dessas contas? Excelência, nesse momento a gente tinha um compromisso muito grande com a finalização da obra do estaleiro e com a entrega, os prazos de entrega. A minha vida não era uma vida comercial, eu não era voltado para a questão comercial junto à Sete Brasil. A gente tinha um compromisso com a execução da obra propriamente dita. Quando o Barusco me passou as contas, nem passou pela minha cabeça. Para mim eram contas dele, realmente não questionei. E quando eu soube disso, aí sim eu questionei, e ele me relatou que eram questões pessoais. Contudo, eu não vi nenhuma... A parte da questão ética, eu não vi nenhum crime, enfim, transgressão, já que a gente estava ainda no âmbito da Sete Brasil, de empresa privada. E nem quando apareceu o nome do senhor Renato Duque? Quando apareceu o nome do Renato Duque, o Renato Duque nunca teve envolvimento com sonda. O Renato Duque era da área de engenharia, não tinha absolutamente nada com as sondas, e ele já estava fora da Petrobras há bastante tempo. O Barusco disse para mim que aquilo ali era coisa dele, e eu não questionei mais nada, não fui pesquisar por que ele estava pagando aquilo. Nunca falei com o Duque sobre isso, não sabia. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, eu acho que eu estou satisfeito. Então tá bom, então pode interromper.